Contato que eu tenho com todos esse ano. Um feliz ano novo a todos, um ano de muita paz, muita saúde, né? E prosperidade também. Um abraço a todos. Vamos pedir ao Pai da vida, ao Mestre Jesus, que nos auxilie esta noite, protegendo esse trabalho, e que a gente possa trazer algumas reflexões a respeito do Evangelho. E que sejamos intuídos, inspirados por essa espiritualidade amiga que se encontra aqui presente e que sempre nos ajuda. O tema dessa noite, o título que foi dado a ele é Abraão e o Poder da Fé. Então a gente está indo lá no Velho Testamento, ou no Antigo Testamento, porque a fé, ela é uma conquista a ser feita por todos nós desde que nós chegamos à fase hominal, desde que nos tornamos humanos. E faz parte do nosso crescimento espiritual. E a gente sabe que a fé é algo difícil de conquistar. A exemplo de todas as demais virtudes, nós precisamos batalhar muito para nos tornarmos pessoas fervorosas, pessoas que acreditem verdadeiramente. E a gente começa fazendo uma reflexão sobre o que é fé. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a fé que transporta montanhas, Kardec diz que a fé não é apenas acreditar, não é apenas crer, mas é também confiar. É mais do que crer. Então, veja, eu posso acreditar em mim, mas posso não ter fé em mim. Posso não confiar em mim. Eu posso acreditar em Deus. Você acredita em Deus? Acredito. E na primeira dificuldade, eu esqueço da existência de Deus. Eu esqueço de me voltar para Deus. Eu me revolto, eu digo que Deus me esqueceu. Então eu acredito nele, mas não confio nele. Porque a confiança é algo, a crença é algo que eu posso ter ou não ter, dependendo do momento. Mas a confiança não. Quando eu confio sempre. Eu vou além de acreditar. E quando nós nos propusemos a falar um pouquinho do poder da fé e lembrar de Abraão, e Abraão foi o principal patriarca dos hebreus, a gente volta lá no Antigo Testamento, muito antes de Moisés. E Abraão é o exemplo da fé verdadeira. Se a gente olhar a vida de Abraão, a gente vai ver que Abraão foi colocado várias vezes à prova e teve a sua fé colocada à prova por várias vezes. E em nenhuma delas, Abraão titubeou. Então, por isso é que a gente diz que Abraão é um exemplo de fé verdadeira. Abraão vem da linhagem de Sem. Sem é um dos filhos de Noé. Terá era o pai de Abraão, que já tinha sido avisado da necessidade e da incumbência que viria de que a sua prole deixasse tudo que tinha, deixasse parentes e fosse em busca da terra prometida. Daquela terra que seria abençoada por Deus para receber o povo de Deus, que fosse em busca da Canaã prometida. E aí, quando chega a vez de Abraão, Abraão era um cuidador de rebanhos, era um homem de negócios, era um homem muito bem situado, era casado com Sara. Sara
Apesar da ligação que tinha com Abraão, Sara era estéril. Sara não podia conceber. E num determinado momento, Abraão recebe um chamado divino. Aquele chamado que o pai dele já tinha uma certa noção de que viria um dia, acaba chegando para Abraão. E Deus diz para Abraão que ele saísse da terra onde ele vivia, que ele saísse da terra natal dele, que ele deixasse parentes, que ele deixasse família, e que ele seguisse em direção à terra que lhe seria indicada por Deus, para que ali começasse a grande obra de salvação, a grande obra de bênçãos, a reunião dos povos que acreditassem no Deus único. E Abraão não titubeia por um instante. Ele se junta com Sara, e mais Ló, que era um sobrinho que com ele vivia, e partem da cidade onde viviam, deixando tudo para trás, em busca das indicações que seriam devidas, seriam dadas a ele. Mas Deus lhes prometeu mais. Deus lhe prometeu que a sua descendência seria responsável também por essa obra de bênçãos. Mas Abraão tinha essa questão de Sara, que Sara era estéril. E aí ficou aquela pergunta de como isso seria resolvido, já que Sara não poderia ter um filho. E Abraão, na verdade, teve 8 filhos na sua existência. Havia uma serva egípcia que com eles morava. E na hora que Sara percebe o chamado divino, que inclui a possível prole que viria, não entendendo ainda os desígnios de Deus, sugere que Abraão tenha um filho com esta serva. E assim acontece. Então, o primeiro filho de Abraão chama-se Ismael, e foi concebido junto a esta serva egípcia. Posteriormente, Abraão recebe a visita de um anjo. Isso tudo no livro Gênesis, que é o primeiro livro do Antigo Testamento. E o anjo diz a ele que Sara conceberia um filho. Sara duvida. Mas como? Eu não posso. Mas Abraão não. Só que Abraão tem a paciência suficiente para esperar o momento em que Sara se apresenta grávida dele. E aí, para muita alegria, nasce Isaac, o segundo de Abraão, mas o primeiro dele com Sara. E é sobre Isaac que é depositada a missão de continuar a caminhada de Abraão. Este é o herdeiro abençoado. Este é o herdeiro trazido por Deus para continuar a tarefa. Quando Isaac está mais moço, sempre ao lado do pai, e é exigida uma terceira prova, é exigida de Abraão uma terceira prova de fidelidade, uma terceira prova de fé. Quando, amando de Deus, Abraão recebe a ordem de sacrificar Isaac, seu filho querido. Naquela época, os sacrifícios aos deuses eram comuns, mais os sacrifícios de animais, mas eram comuns. E a ordem vem no sentido de Abraão entregar Isaac. Quem de nós conseguiria ter esta fé de entregar o seu filho? Abraão pega Isaac, sobe no alto de um local que é
onde os sacrifícios ocorrem, mas ao chegar lá, ele recebe a contraordem e lhe é explicado. Este pedido, esta ordem lhe foi dada para provar a sua verdadeira fé em Deus. E Abraão, diz o livro A Gênesis, não titubeou um segundo em fazer o que era ordenado por Deus. Por que a gente traz essa história? Porque essa é a história daquela fé, daquele tipo de fé que não questiona. Mas não questiona não pela ignorância, não questiona pela confiança. Se eu confio em Deus, e Deus diz para mim, quero o meu bem, Deus é bom, Deus é Pai, e me é solicitado por Ele algum tipo de ação, ainda que eu não entenda, por que questionar? Se eu confio e não simplesmente acredito. Então, essa história, por mais esquisita que possa parecer para nós, mais difícil de entender, ela nos mostra a importância para a nossa vida de confiar em Deus. Nós que vivemos num mundo de provas e expiações, onde as dificuldades batem à nossa porta, as experiências, muitas vezes desagradáveis, nos acompanham, nós precisamos ter um norte para poder superar essas deficiências. E muitas vezes elas parecem estar acima da nossa capacidade. Mas a gente sabe que nunca temos uma cruz mais pesada do que aquela que nós podemos carregar. Porque isso faz parte da evolução. Então, confiar em Deus é um instrumento poderoso. Se nós acreditamos nele, por que não confiar nele? Mesmo que muitas vezes a gente não obtenha as coisas que queremos no momento em que queremos. Muitas vezes a gente julga pelo que nos acontece naquele momento e muitas vezes não entendemos que aquilo mais à frente vem para o nosso bem, para o nosso aprendizado. Então, essa é a primeira grande lição que a fé de Abraão, o poder dessa fé, nos mostra. A outra coisa é crer no inacreditável. E aqui, quando a gente pega o exemplo, o acontecimento de Sara, uma mulher estéril, incapacitada de gerar uma criança, quantas vezes nós não confiamos, nós não acreditamos. E a espiritualidade sempre nos diz assim, olha, acredite naquilo que você não vê. O que você vê é uma parte da sua vida. Mas o que você não vê é uma parte significativamente maior. Porque em teu redor existem espíritos que trabalham a favor, mas também trabalham contra. Dependendo do tipo de pensamento, de vibração, de sentimento que você tem. Então, muitas vezes, uma coisa que parece impossível hoje, depois de um tempo, se torna possível, se realiza. Porque isto faz parte de uma lei divina chamada a lei do progresso, a lei de evolução. E nós vamos obtendo as coisas na nossa vida não de acordo com o tempo em que queremos que elas aconteçam, mas de acordo com o nosso merecimento. E merecimento vem pelo nosso progresso, pela nossa melhoria interior.
pela melhoria dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, pela forma como nos comportamos e nos dirigimos ao nosso irmão. Uma outra coisa que Abraão ensina para nós, em termos de fé, é que obediência e fé na nossa vida fazem total diferença. Quando Jesus diz assim para nós: você quer me seguir? Larga tudo, esquece tudo, esquece pai e mãe e me siga. Ele não está falando literalmente que eu tenho que menosprezar meu pai e minha mãe. Mas ele está dizendo o seguinte: na hora que você tomar a decisão de me seguir, na hora que você tomar a decisão de andar comigo, eu e você seremos um só. Como eu e o Pai, hoje, já somos um só. Não que são a mesma pessoa, mas a identidade de pensamentos, de sentimentos, de forma de ver a vida, de conduzir a vida, é exatamente a mesma. O alinhamento entre Jesus e o Pai Criador é único. Mas quando nós progredirmos, o nosso alinhamento também será. Mas para fazer isso, nós temos que fazer certos sacrifícios. Nós temos que abrir mão de certas coisas que hoje nos dão prazer, mas que, em termos de espiritualidade e de progresso, acrescentam muito pouco. Quando são coisas que não nos desviam do caminho. Quando não nos tiram do cumprimento da lei divina. Então, obedecer a Deus não é subjugar-se a Deus. Não é isso que é esperado de nós. Mas obedecer a Deus é confiar e agir de acordo. Não importa a situação. A outra coisa, vocês poderão perguntar assim, mas Abraão era um santo? Não, não era. Ele tinha falhas? Tinha. Mas a gente vê pela história de Abraão que as falhas, as imperfeições dele, não o tiraram do caminho. Não o tiraram do caminho. E quando Jesus olha para nós e diz assim, bem, está na hora. Nós viraremos santos da noite para o dia? Absolutamente. Continuaremos tendo nossas dificuldades. Mas o que é esperado de nós? O nosso esforço, o nosso comprometimento, a nossa firme intenção, o nosso inabalável desejo de fazer as coisas como o mestre exemplifica que sejam feitas. Então, acreditar é menos do que confiar. Nós ainda estamos nessa fase do acreditar, muitos de nós. Né? A gente acredita em Jesus, acredita no Evangelho, acredita na doutrina espírita, mas, às vezes, a gente titubeia. O exemplo disso é a caridade. A caridade verdadeira, a caridade de quem confia em Deus, é aquela caridade que está disposta a auxiliar sempre e não questiona. Não pensa, eu posso, não posso. Aquele que pratica a verdadeira caridade, a caridade desinteressada, é aquele que não questiona, é aquele que ajuda, de acordo com as suas possibilidades. Ah, não pode ser em dinheiro, pode ser de outra forma, mas eu penso no outro. Eu quero ajudar o outro. Isto é ser obediente a Deus. Isto é ser seguidor de Jesus. Isto é fazer jus, através desta caridade, à fé verdadeira. E essa fé, ela está dentro de nós. Ela é uma força que está dentro de cada um.
adormecida ainda, muitas vezes. Mas ela está aqui, no nosso espírito. Ela não vem de fora. Fé não é aquilo que a gente vai no supermercado, compra meio quilo, faz um chazinho, toma. Ah, não, agora ela vai brotando. Como todos os bons sentimentos e virtudes brotam dentro de nós. Porque a semente está aqui. E aí, depois desse apanhado, a gente pode fazer uma pergunta para a gente mesmo. Como é que está a nossa fé? Como é que anda a nossa fé? E a gente aprende no Evangelho segundo o Espiritismo e aprende com Kardec que existem dois tipos de fé, a fé humana e a fé divina. Que a fé humana é a fé em nós mesmos. E aí cabe outra pergunta. Eu tenho fé em mim mesmo? Eu confio em mim mesmo? Ou eu simplesmente acredito? E essa fé, como ela é humana, ela é voltada para interesses e bens materiais. É a fé que nós usamos aqui, no mundo material. Eu tenho fé de conseguir isto, eu tenho fé de ser isto, de me tornar isto. Isso é a fé humana. Agora, a fé divina é algo que está intrínseco a cada um de nós enquanto espíritos. É aquela fé que transcende o material. É aquela fé que nos conecta ao nosso Criador. Essa é a fé divina. É um sentimento que nós trazemos enquanto seres humanos. Aqui dentro. Né? E essa fé, ela sempre busca algo além do material. A fé que eu tenho em me tornar melhor. A fé que eu tenho em depurar os meus sentimentos. A fé que eu tenho em melhorar a forma como eu penso, como eu falo, como eu me dirijo ao meu irmão. A fé que eu tenho em Jesus e nos ensinamentos que ele deixou. A fé que eu tenho em Deus como meu Pai Criador. Isso é a fé divina. Essa é a fé transcendente à matéria, transcendente a esse mundo físico. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 6, ele diz assim: fé é a força, olha, é a força que nasce da própria alma. Onde é que está a nossa fé? Está aqui. Não está em lugar nenhum fora de mim. Está no meu espírito. Ela é a certeza instintiva da sabedoria de Deus. Quando a gente diz assim, Deus sabe o que faz, principalmente naquelas coisas que a gente não consegue intervir, não consegue mudar. Coloca na mão de Deus. Eu estou colocando na mão dele acreditando ou eu estou colocando na mão dele confiando que ele faz o melhor e que ele vai fazer o que precisa ser feito para que eu melhore? E Emmanuel completa, ele diz assim, a fé é a sabedoria da própria vida. E se nós queremos nos tornar um dia anjo, sabedoria é uma das asas, amor é a outra. E sabedoria não tem nada a ver com conhecimento. Sabedoria tem muito mais a ver com entendimento. Ser sábio é entender, compreender e não somente conhecer. E a gente aprende também naquela lição 19, do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta montanhas, que a fé é a mãe da esperança e da caridade.
Quem de nós consegue viver sem esperança? Quem de nós consegue viver desesperançado da vida? Né? Qual é a diferença entre a fé e a esperança? A fé lida com o presente, a esperança lida com o futuro. Mas se eu não tiver fé agora, como é que eu posso ter esperança amanhã? Ou no amanhã? Então, as duas estão interligadas. Por isso que a fé é a mãe da esperança. Mas para eu conquistar as coisas futuras, para eu conseguir realizar e ter esperança nas coisas futuras, eu preciso da caridade. Porque senão eu não chego lá. O Chico dizia assim: a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Por quê? Porque a caridade é o alimento da fé. A caridade é aquilo que nutre a fé. Emmanuel diz assim, olha, a fé vitoriosa se alicerça aonde? No trabalho. É por isso que o nosso querido Allan Kardec começa dizendo, sem caridade não há salvação. Porque é o trabalho que nós vamos realizando em prol dos outros e que reverte em nosso favor é que vai nos elevando, é que vai nos dando confiança no amanhã e, portanto, esperança. Então, essas são as reflexões desta noite sobre fé. Né? A história de Abraão é um exemplo dos muitos que existem no Antigo Testamento, para não falar do Novo, sobre a fé. Jesus falou muito sobre fé. E feliz é aquele que confia. Feliz é aquele que já consegue não apenas acreditar, mas confiar. Confiar em si e principalmente confiar em Deus. É essa força que nos tira, muitas vezes, das piores situações em que a gente se encontra. Mas nunca esquecendo que o trabalho é instrumento fundamental. A caridade é instrumento fundamental para que a gente possa crescer, para que essa força aumente cada vez mais dentro de nós. E com o trabalho, com a caridade e com esta força, nós consigamos ter paciência, muitas vezes resignação, para esperar por um futuro melhor. Fica aqui, então, a reflexão da noite para cada um de nós. E que o Mestre Jesus nos acompanhe e nos abençoe nessa jornada. Uma boa noite para todos, muito obrigado. Vamos nos preparar, então, para o passe virtual.